Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a esta sequência de vídeos sobre os grandes neurocientistas. Eu sou a Carolina Macedo de Souza e este projeto Conhecendo os Cérebros que Investigam os Cérebros é um oferecimento da LANECOM, Liga Acadêmica de Neurociência e Comportamento. A LANECOM tem como objetivo principal executar atividades que integrem os 3 pilares da universidade, que são ensino, pesquisa e extensão. Para este projeto, na área de extensão, os objetivos principais são realizar atividades assistenciais à comunidade, possibilitar capacitação teórica e técnica, divulgar temas atuais e descobertas da neurociência à comunidade não acadêmica e elaborar e executar atividades educativas preventivas e assistenciais na comunidade. Eu sou psicóloga, mestre em Clínica e Neurociências pelo Núcleo de Neuropsicologia Clínica e Experimental da PUC do Rio de Janeiro e o meu foco de pesquisa sempre foi em neurociência comportamental. Atualmente, eu sou doutoranda na USP de Ribeirão Preto pelo programa de psicobiologia e investigo a ansiedade patológica e as suas comorbidades, neste momento com a dor crônica. O neurocientista do qual falaremos hoje é o Joseph Ledoux. Vocês já ouviram falar sobre ele? Nessa foto aqui, o Ledoux tem apenas 3 anos de idade. O Ledoux ele nasceu em dezembro de 1949 em Louisiana. Filho de Joseph Bull Ledoux, que era um performer de rodeio e açougueiro, e da Priscilla Buller Ledoux. Em uma entrevista, e vocês podem encontrar essa entrevista nas referências bibliográficas no final daqui do vídeo, o Ledoux, ele conta de que sua maior curiosidade sobre o poder do cérebro surgiu, então, desde pequenininho. Ele conta com mais detalhes como é que foi este momento, mas o seu pai, por ser açougueiro, ele via cenas, experienciava situações onde ele já percebia como apenas um órgão pode ser tão vital e tão essencial assim para a manutenção da vida. De forma curiosa, ao longo da sua trajetória, lá no iniciozinho, na sua graduação, ele na verdade é formado em administração de empresas. Ele realizou o mestrado em marketing e aí ele focou em psicologia do consumidor. Foi a partir daí que ele começou a se envolver de forma acadêmica mais próxima à psicologia e também com a investigação sobre o comportamento humano. Nessa época, ele trocava cartas com Skinner, também trocava conhecimento com Gazzaniga e com o psicólogo Robert Thompson. Então, ele já foi demonstrando esse interesse ao longo do mestrado, mas apenas no doutorado na Universidade Estadual de Nova York é que ele ingressou no curso, então, de pós-graduação na área de psicologia. Ao longo da sua carreira, ele recebeu uma bolsa de pós-doutorado no Departamento de Neurologia da Cornell Medical School, foi instrutor durante 1 ano, professor assistente por 9 anos, professor associado no Centro de Ciências Neurais da Universidade de Nova York e atualmente ele é membro do corpo docente da Universidade de Nova York e diretor do Instituto do Cérebro Emocional. Então esse é apenas um breve histórico, mas qual é a linha de pesquisa e as contribuições científicas deste neurocientista? Para começar, podemos dizer que o maior questionamento que a neurociência deve solucionar para Ledoux é como os nossos cérebros fazem de nós o que somos. Então, ao longo de todas as publicações, das entrevistas que ele faz, ele deixa esse questionamento. Como
como os nossos cérebros fazem de nós o que somos. Bem complexo, não é mesmo? E para desvendar ou tentar investigar, né, possíveis fatores envolvidos neste questionamento, o Ledoux ele foca no cérebro emocional. O cérebro emocional, para ele, tem uma série de aspectos. Dentre eles estão a aprendizagem, a memória, e aí a gente está falando de princípios psicológicos básicos, comportamentos defensivos que se dão ao longo da evolução das espécies, e o medo, que é uma emoção básica, né, a emoção mais primitiva na evolução. Sabemos que existem diferentes tipos de medo e de ansiedade. Medo e ansiedade são a mesma coisa, Carol? Medo e ansiedade são conceitos complexos, mas que se sobrepõem. Existem diferentes vias, né, microcircuitarias neurais relacionadas a este repertório comportamental defensivo a partir do medo e da ansiedade. Entretanto, em todas as vias do medo, o papel da amígdala é essencial. Então, ao longo de sua linha de pesquisa, ele vai focar nessa estrutura, no complexo amidaloide. E aqui a gente não está falando da amígdala da garganta, a gente está falando da amígdala que fica no cérebro. Essa estrutura, ela é responsável, de acordo com Ledoux, pela expressão qualitativa do medo. É como se fosse o sinal vermelho do farol. Então, existem uma série de publicações que ele foca na amígdala, mais ou menos 370 artigos e 8 livros que foram publicados pelo Ledoux. Artigos de alto impacto na área acadêmica e que são muito citados. O Cérebro Emocional foi o livro que ele escreveu ao longo da sua pós-graduação e já foi citado mais de 14.795 vezes, só para vocês terem uma ideia da dimensão. Neste livro ele cita sobre a história, né, das circuitarias, de teorias, de hipóteses acerca do medo. E em 2012, em Rethinking the Emotional Brain, ele vai falar um pouco sobre as microcircuitarias de acordo com os tipos de comportamento defensivo. Então, de modo, a grosso modo, né, a gente ouve muito falar sobre luta e fuga, mas existem uma série de comportamentos. E esses comportamentos, eles podem ser inatos ou aprendidos. Então, quando a gente fala que é inato, é porque a gente já nasce com. Ele é incondicionado. E quando a gente fala de aprendido, ele é condicionado, como, por exemplo, as fobias, né? Os medos de inseto, medo de entrar no elevador, medo de andar de metrô, né? Medo, às vezes, de falar em público. Enquanto que o medo incondicionado, a gente pode pensar um medo de altura, né? O medo quando a gente está na rua e a gente ouve um som muito alto, ele é aversivo por si só, é inato, é incondicionado. Essa seria a diferença entre os dois. Sempre ele foca, então, nessas microcircuitarias, diferenciando aí o complexo amidaloide, a amígdala. Em 2018, ele vai falar de uma nova taxonomia de acordo dos comportamentos defensivos, e aí a gente tem de forma mais detalhada as microcircuitarias, sabendo que cada comportamento, então, tem circuitos diferentes, apesar de ter as mesmas estruturas, às vezes relacionadas, mas microcircuitarias, ou seja, regiões, né, dessas estruturas diferentes, dependendo do comportamento defensivo que nós estamos tendo. Então, para vocês verem aqui em amarelo, só para ter uma ideia da dimensão, da diferença dessas regiões. Agora, de modo curioso,
eu trouxe para vocês algumas das premiações do Ledoux. Então a gente vê aqui que tem mais de 20 prêmios que ele recebeu ao longo da sua carreira acadêmica. Como curiosidade, ele tem uma banda com a equipe do laboratório, né, The Amyloids, que são cientistas que perdem sua aparência científica à noite e sobem ao palco com canções sobre amor e vida recheadas de insights extraídos de pesquisas sobre a mente, o cérebro e os distúrbios mentais. Então eles têm aí algumas músicas no álbum Theory of My Mind. Então eles têm músicas como Fearing, Map of Your Mind, Brainstorm, são músicas bem interessantes, com estilo de rock and roll que vocês podem procurar, tem o site deles, tem canal no YouTube, então eu deixo aí como dica para vocês se divertirem. Agradeço a atenção de vocês, deixo uma indicação de livro, que é um lançamento de livro meu com meus colegas professores sobre o condicionamento clássico, a ansiedade patológica e o modelo animal de ansiedade. Para quem gosta muito desse tema sobre aprendizagem associativa, gosta de neurociências, quer entender um pouquinho melhor como funciona essa aprendizagem aversiva relacionada à ansiedade, ao medo, fica como indicação de livro que vai ter o lançamento ainda este semestre. Aqui as referências bibliográficas. Agradeço a atenção de vocês e acompanhem para ter mais informações nas nossas redes sociais.